Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Uma excelente tarde de sábado, né? Que nós estamos gravando hoje e vai amanhã, né? Está passando o conteúdo. E eu quero começar, né? Agradeço já a oportunidade, quero iniciar esse momento de reflexão com o Senhor, lá em Romanos 8, versículo 31, que diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos são os questionamentos, muitos são as aflições, né, as tribulações, mas que nós possamos nos lembrar, que diremos, pois, à vista destas coisas, essas coisas que nós estamos passando. Deus é por nós, Deus enviou o seu Filho por nós. Então, diante dessa pandemia, nós temos que continuar firmes no Senhor, com a esperança no nosso coração, renascendo a cada manhã, de que as coisas vão melhorar, de que o Senhor há de nos guardar, e se ainda porventura acontecer de não for o livramento de saúde, nós formos para a glória do Senhor, sabemos que lá é o nosso lugar, que lá é a nossa casa. Então nós não devemos temer aquilo que vai nos acontecer, porque Deus tem um controle absoluto da nossa vida e Ele sabe todas as coisas. Portanto, que nós possamos, que no nosso coração, confiarmos no Senhor, independente do que há de acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus, eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de adorar o Senhor, de conhecer o Senhor, de servir ao Senhor, de estarmos aqui, ó Deus, adorando ao Senhor com as canções, com os irmãos mesmo que online. Obrigada, Deus, pela saúde, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Deus. Ó Pai, nós somos ricos do Senhor, somos ricos aos olhos de muitas pessoas que estão nesse momento, Pai, passando fome, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Pai, pelo dom da vida, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nos altos montes, ó Pai, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro, amor do vai a me envolver. Nos altos montes, ó Pai, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro, amor do Pai a me envolver. Cantarei nesse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei nesse amor pra sempre. Viverei esse amor. Sinto que você mudou. Celebro ao Senhor. E quando o mundo vê tua luz, eles cansaram de alegria como eu. Cantarei nesse amor pra sempre. Cantarei nesse amor pra sempre. Cantarei nesse amor pra sempre. Viverei esse amor.
aleluia, nós possamos cantar e viver esse amor do Senhor Jesus. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, Jesus. Tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, Jesus. Tu que estás entronizado, aleluia, sobre os louvores do teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar. Oh, vem, 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 vem nesse lugar, vem nesse lugar. Enche este lugar, enche a minha vida, Senhor. Vem nesse lugar na tua casa, Senhor. Vem nesse lugar no teu trabalho. Enche este lugar, nossa vida, Senhor. Enche a minha vida, Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos hoje trazer uma palavra um pouco breve, mas é um texto que eu gosto muito. Lá em Filipenses, capítulo 1. O livro de Filipenses é um livro muito especial, né? Porque Paulo ele vem falar sobre as suas prisões, sobre as suas dificuldades. Muito semelhante ao que hoje vivemos, né? Momentos de dificuldade e de muitas vezes tristeza. Vamos abrir Filipenses 1 a partir do versículo 7. Assim diz: Como tenho por justo pensar isso de vós, porque vós tenho em meu coração, pois tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça. Porque Deus me é testemunha da grande saudade que tenho de todos vocês, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E isto eu oro, que o vosso amor aumente cada vez mais e mais em conhecimento e em todo julgamento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo, sendo cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus.
Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me acontecem contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os mais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais encorajados para falar sem temor. Alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja e por porfia, e outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenção, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto em defesa do Evangelho. Mas o que importa? Contando que de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei disso, me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei vangloriado, antes, com toda a ousadia, Cristo, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se vivo na carne, isso é fruto do meu trabalho, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar em Cristo, que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. E tendo essa confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós para o proveito vosso e a alegria da fé, para que o vosso regozijo seja mais abundante por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que está no mesmo Espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho, e em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que é para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, isto é, de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas sofrer por ele, tendo vós o mesmo conflito que já tendes visto em mim, e agora ouvis estar de mim. Amém? Essa palavra, ela vem em um tempo muito difícil no qual vivemos em nosso país, né? Nós estamos aqui hoje gravando esse culto, não é por opção somente, né? Mas também por uma ordem governamental que fechou as igrejas, né? Isso é apenas um início e um indício de muitas coisas que haverão de acontecer. Isso nos refere a tempos difíceis como Paulo viveu. Mas eu vejo que muitas vezes a igreja brasileira ela não tem estado pronta para enfrentar essas mesmas aflições que Paulo enfrentava. Paulo vem falar que nós temos o privilégio de não somente crer, mas sofrer por causa do Evangelho. Isso é um privilégio para Paulo. E era um privilégio para a igreja em Filipenses. Nós vemos ainda Paulo falando que foi posto em defesa do Evangelho, mas ao mesmo tempo que ele defendia esse Evangelho, ele falava que os meios escusos de pregação do Evangelho eram um meio de levar a mensagem a Cristo, ou levar a mensagem a Cristo, porque haveria um tempo que o Espírito Santo converteria o coração dessas pessoas. E ao mesmo tempo vemos que Paulo falando que para ele morrer é lucro. Mas não é esse posicionamento que a igreja tem tido. Não, a igreja brasileira muitas vezes não tem tido. Muitas vezes nós temos tido medo da morte, como se isso fosse um medo assombroso. Para nós cristãos, a morte e as aflições não devem ser momentos de tristeza. Sobretudo naquelas aflições que são envolvidas com a perseguição do Evangelho.
devem ser momentos para nos aproximarmos de Deus e para estarmos mais próximos daquilo que Ele é e para aquilo que Ele nos chamou. Nós vemos, por exemplo, em Filipenses 1, vemos em Atos 14, 19, por exemplo, Paulo contando um episódio em que ele foi da cidade apedrejado e arrastado a cavalo, e ele volta para pregar o evangelho a essas pessoas depois de ter sido arrastado do cavalo, e os discípulos acharam que ele estava morto. Vemos ainda outro episódio, lá em Mateus 16, versículo 25, Jesus referindo que aquele que desejar ganhar a vida aqui, perdê-la. Mas aquele que perder a vida neste mundo, ganhará no céu. Aleluia. Mas muitas vezes nós temos nos preocupado demasiadamente com as coisas deste mundo. Não estou falando que você não tem que cuidar da sua saúde, que você não tem que estudar, que você não tem que se procurar profissionalizar, e etc. Mas devemos ter a firme convicção que o Senhor Jesus é aquele que nos aproxima do Pai, é aquele que nos une e aquele que há de nos dar o conforto em meio às adversidades. Quantos aqueles que morreram durante essa pandemia? Muitos inflados por governantes, mas outros de fato morreram por causa do Covid. Mas devemos saber que por mais que o luto daquelas pessoas que ficam, para aqueles que morreram em Cristo, eles sofreram e estão em um refrigério nos braços do Pai, sabendo que em Cristo eles são mais do que vencedores. Por quê? Assim como Paulo, lutaram um bom combate, guardaram a fé e perseveraram até o fim. Mas será que nós temos isso? Se nós morrêssemos hoje, será que teríamos isso em nossa mente, que combatemos o bom combate, guardamos a carreira e podemos falar que para nós morrer é lucro? Infelizmente, não tem sido esse o posicionamento da igreja brasileira. E temos nos esquecido muitas vezes daquilo que Cristo nos ensinou. Momentos difíceis virão, meus irmãos. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é apenas um prelúdio do que há de vir. Devemos orar todos os dias para que Cristo nos fortaleça com o mesmo espírito de ousadia que Paulo tinha, com a mesma perseverança e ousadia que Cristo tinha ao curar leprosos, ao se aproximar de leprosos. Se alguém hoje pedisse para você aí ou eu irmos no hospital, orar por alguém com Covid, sem máscara, iríamos? Porque Cristo curava leprosos, sem nenhuma medida profilática. Não existia uma medida sanitária. Ia curar leprosos. Por que ele não ficou com medo de pegar lepra? E tantos outros profetas. O Senhor precisa nos dar a ousadia desses homens e mulheres, dos quais Hebreus falam que não eram dignos daquela sociedade. Precisamos reavivar a defesa do Evangelho, que Paulo se refere aqui em Filipenses 1. Enquanto isso, muitos têm a ousadia impressionante que nós não temos, de abrir centros de doação, centros de cestas básicas, anunciar o Evangelho em lugares remotos, que às vezes nós não chegaríamos. E essas igrejas muitas vezes pregam, igrejas ou religiões, pregam filosofias totalmente contrárias à Bíblia, mas anunciam o Evangelho. Não devemos abandonar o papel da Bíblia, e nem muito menos deixar de pregar. Mas devemos juntar o que a Bíblia é em nossas vidas e anunciar aos 4 cantos desta terra que Cristo há de salvar e há de buscar a igreja, e que para nós esta vida é passageira, porque aqui procuramos não está aqui, está lá no lugar celestial, o qual tanto esperamos e almejamos, lugar em que não terá aflições, não terá doenças, não terá pestes e não terá morte, nunca mais. Vivamos confiantes nisso, firmes em que Cristo há de nos buscar.
Senhor Deus, Pai, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela mensagem que o Senhor nos deu. Nos traga refrigério, nos traga paz, para que o Senhor seja o árbitro que domine os nossos corações. E para que a paz que excede todo o conhecimento esteja em nós, sabendo que nada, absolutamente nada, sai do controle do Senhor, e que é o Senhor que nos fortalece em qualquer momento. Nos dê a ousadia de Paulo, nos dê a ousadia de homens, como nós vemos na Bíblia, de Cristo, a anunciar a tua mensagem a todas as pessoas, doa a quem doer, nunca deixando a mensagem verdadeira do Evangelho. Nos dê essa perseverança e esta fé. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu lembrei um pedacinho daquele cântico que fala assim, ó. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Glória a Deus, nós possamos lembrar, né, disso sempre, que nosso lugar não é aqui. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam hoje para todo sempre, e você onde estiver, diga amém, e toda a igreja do Senhor Jesus diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe, até breve.